Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, que vai nos dizer assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, meus irmãos? Esta palavra que está no livro de Mateus, aqui a gente vai ver Jesus dando a continuidade do Sermão da Montanha. Jesus está instruindo aqueles discípulos, aquela multidão que estava com ele, para que não dê muita ênfase com as coisas, não se apegue com as coisas aqui deste mundo. Jesus adverte contra a avareza e a ansiedade correspondente, contrastando a natureza temporal, incerta do tesouro terreno e o tesouro celeste que é permanente. Jesus não proíbe as pessoas ter posse materiais, nem o prazer das coisas materiais, mas proíbe um mentalismo egoísta e extravagante que prende uma pessoa a esta terra. Jesus não está aqui mostrando para esse povo e mostrando para nós nos tempos de hoje que não é para que a gente não tenha aquilo que temos a possibilidade de ter. Mas o que Jesus está falando aqui nesta palavra é para que a gente não se apegue, para que a gente não foque naquilo que a gente tem que ter, naquilo que a gente quer ter, mas que a gente não tenha esse pensamento nas coisas terrenas, mas sim nas coisas celestiais. Porque tudo vai passar. A própria palavra vai dizer que passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. Jesus Cristo está dizendo aqui, vai nos ensinar como é que nós temos que ter um tesouro no céu, um olho puro e a servir aos dois senhores e ter uma vida de ansiosa solicitude pela nossa vida. No versículo 19, a Bíblia vai começar dizendo: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Se a gente for dar uma olhadinha e para analisar sobre este versículo aqui, a palavra está dizendo que aquelas pessoas que têm tudo o que quer ter, que tem várias possibilidades de ter tudo, elas não vivem uma vida assim normal como outras pessoas. Tem pessoas que precisam de segurança, ou então que sua casa seja cheia de câmaras, né? Sua casa seja ali com aquelas cercas elétricas, sua casa seja ali com alguma insegurança. E aquelas pessoas que possuem muitas coisas não têm uma certa paz. Ela pode ter tudo que ela quer comprar, mas ela não pode estar em qualquer ambiente, porque a Bíblia está dizendo aqui que os ladrões minam e roubam, que as traças
consome, que o ferrugem consome e que as traças corrói, né? Onde os ladrões minam e roubam. Jesus está dizendo aqui que as pessoas não têm que ter o coração voltado só nas coisas deste mundo. Tem muitas pessoas que querem ter tantas coisas, e não é errado ter, mas o que nós temos que colocar o nosso coração é nas coisas celestiais. É naquilo que Deus nos dá a possibilidade de ter. Temos que trabalhar, lutar, correr atrás dos nossos sonhos e pedir a Deus para que esse sonho que nós temos seja de acordo com a vontade dele para ser realizado. Porque tem muitos sonhos que nós corremos atrás, que às vezes nós realizamos e que lá na frente vai nos dar uma frustração. Vai nos dar várias frustrações. Mas quando a gente deposita a nossa vontade, quando a gente deposita os nossos sonhos com aquilo que é celestiais e entrega na mão do Senhor Jesus Cristo, Ele sabe nos dar aquilo que nós precisamos. Hoje em dia, as pessoas querem ter ao invés de ser. Pessoas que não ligam para aquele sacrifício que foi feito ali na cruz. Pessoas que não ligam para o amor. E muitas pessoas no meio evangélico que começa até em uma pegada de jejum, de oração, mas quando começa a ter a possibilidade de realizar alguns sonhos, começa a colocar a vida espiritual de lado e cai num marasmo espiritual, numa frieza espiritual. E o que Jesus Cristo está falando aqui nesta passagem é que Ele não proíbe da gente ter aquelas coisas que nós corremos atrás, mas o que Ele quer é que o nosso coração seja voltado para aquilo que Ele nos dá, que é a vida eterna. Ele vai dizer aqui: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem rouba. E eu posso parar para analisar como é que nós temos que juntar esse tesouro no céu. A Bíblia vai dizer que cada coisa que nós fizemos aqui, cada ato de bondade, cada ato de amor, cada ato seguido pela palavra de Deus, nós estamos amontoando brasas na nossa coroa. Nós estamos ali fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos mandou que nós fizéssemos. Quando a gente começa a querer a servir ao próximo, a servir primeiramente a Deus, nós começamos a entender que nós temos uma missão aqui nessa terra. E a missão que nós viemos aqui para essa terra não é só ajuntar tesouro na terra, mas é ir fazer discípulo por todas as nações, pregando a palavra de Deus, mostrando a diferença que nós hoje nós somos, como nós éramos antes de aceitar esse Deus maravilhoso, de aceitar Jesus Cristo, de deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós, e como nós somos hoje. O maior tesouro que nós temos que ter é a nossa vida transformada pela palavra de Deus. O maior tesouro que nós temos é Jesus Cristo na nossa vida. E nós temos que viver não se preocupando em ter as coisas que vai ficar aqui. É necessário que nós tenhamos, mas que nós possamos canalizar, focar na palavra, porque é esta que nos limpa. Deus deixou um maior tesouro aqui nessa terra, que é a palavra, que é a Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós damos mais ênfase a um objeto,
a algo material, aquilo que vai ficar aqui. Corremos atrás, como a palavra mesmo diz, que nós corremos atrás para um troféu, um prêmio incorruptível. Mas às vezes não corremos atrás daquilo corruptível, e aquilo que é incorruptível, que é a vida eterna, às vezes nós não corremos atrás. O próprio Jesus vai dizer para aquela multidão: não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo pão que dura a vida eterna. E eu não estou dizendo que que não podemos ter o melhor desta terra, que a própria Bíblia nos assegura que o melhor dessa terra Deus deixou para os filhos dele. Mas eu estou dizendo para que nós possamos entender o que esta palavra está dizendo aqui. Não ajunte tesouro, não coloque. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: não coloque o seu coração naquilo que é terreno, naquilo que vai passar. O rei Salomão disse que tudo é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade, que há tempo para tudo. Não coloque, a Bíblia está dizendo: olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis. Aí ele vai dizer: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí ele vai nos dar a aplicação desta palavra. No versículo 21, ele vai nos dar essa aplicação. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No versículo 19, ele vai dizer: olha, não ajunteis tesouro aqui na terra. No versículo 20, ele vai falar: mas ajuntai no céu. Mas no versículo 21, ele vai aplicar esta palavra nas nossas vidas. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui o que importa, o mais importante não é aquilo que nós temos, que nós conquistamos, é o nosso coração. É aonde está o nosso coração, aonde nós estamos depositando o nosso coração, naquilo que é terreno ou naquilo que é celestial. Porque aonde estiver o nosso tesouro, se eu olho para as coisas do mundo, se eu olho para os bens que eu tenho adquirido, se eu olho com apego, o meu coração está ali. Mas se eu olho para as coisas que vêm do alto, olha, como o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o meu socorro? Se eu olho para as coisas celestiais, se o meu coração está voltado ali em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, no que a palavra me fala, se o meu coração está voltado para lá, para as coisas que vêm de cima, ali está o meu tesouro. Mas se eu tenho apego para as coisas terrenas, para aquilo que vai ficar aqui, quando for mostrar a Jesus Cristo o templo, olha que templo lindo, Jesus Cristo disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Derrubarei esse templo e ao terceiro dia eu construirei. E eles não entenderam que ele estava falando do próprio corpo dele, que ali era o templo do Espírito Santo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Podemos suportar muitas coisas,
Mas o que aquele servo e aquela serva de Deus que adora a Ele em espírito e verdade não pode suportar ficar um minuto sequer longe do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo agora aplica esta palavra para aquelas pessoas que estão vindo ali e aplica na nossa vida também. Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele vai falar ali, ele começa falando sobre tesouro. Ele começa falando para a gente não ajuntar aqui na terra. Ele começa a dizer para a gente olhar para as coisas que vêm do alto. Ele vai falar aonde nosso coração deve estar voltado. Mas agora ele começa a falar: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. As pessoas com os olhos bons, saudáveis, é aquela cuja intenção é servir a Deus e não a Mamon. Mamon significa o Deus dinheiro, usado aqui para indicar todo o sistema do materialismo. As pessoas com os olhos maus é egoísta, ambiciosa, mesquinha. A vida da primeira é cheia de luz, significando o objetivo. A da outra é fadada à escuridão sem significado. Olha o que este versículo 22 está nos mostrando. As pessoas com os olhos bons, saudáveis, é aquela cuja intenção é servir a Deus. E a Bíblia vai nos dizer aqui: a candeia do corpo são os olhos. O que é candeia? Aquilo que colocava em um lugar alto para iluminar. Era aquilo que quando faltava energia, que estava escuro, colocava aquela candeia para iluminar, para ver aonde está indo, para ver o caminho. E a Bíblia está nos comparando com os nossos olhos, que se nós tivermos os olhos bons, todo o nosso corpo será luz. Se nós olharmos para aquilo que é bom, se nós fizermos aquilo que é bom, o nosso corpo vai ter luz. E a luz serve para iluminar aquilo que está na treva. Se os nossos olhos for bons, não vai ter, nós não vai ser, nós não vamos nos tornar egoísta, mesquinho, nós não vamos ter inveja. Se os nossos olhos for bons, nós vamos ter a luz, e a luz é Jesus Cristo. E ele vai falar aqui: as pessoas com os olhos bons e saudáveis é aquela cuja intenção de servir a Deus. Por isso que os nossos olhos têm que ser bons, para que nós possamos servir a Deus. Porque não existe ninguém mau, ruim e diz que vai servir a Deus. Porque primeiro tem que ter uma transformação. As pessoas boas fazem o bem sem olhar quem. Já tem dentro dela o desejo de ajudar. Não importa se aquela pessoa merece ou não. Não importa. As pessoas que fazem aquilo que é bom não está se importando com a natureza das outras. Ela quer fazer o que é bom porque vem dela. Vem dentro dela a bondade. Conta-se uma ilustração que tinha uma cobra dentro de um fogo se queimando, e um sábio passou pelo lugar
e queria tirar aquela cobra daquele fogo. Mas todas as vezes que ele colocava a mão para tirar, a cobra ia para atacar ele. Ele tentou de várias vezes salvar aquela cobra e a cobra ia para atacar ele porque ele estava tentando tirar. Passou um jovem e disse: você não está vendo que todas as vezes que você vai tentar ajudar essa cobra, ela vai lhe atacar? Você não está vendo que você está fazendo algo que você vai se prejudicar? Ele olhou para aquele jovem e disse: a natureza da cobra é atacar quando ela se sente acuada, mas a minha é de ajudar. Não importa qual seja a natureza das pessoas que a gente está ao nosso redor, que está ali com o nosso convívio, que seja mal ou não, mas o que nós temos que nos importar é com a nossa. O Espírito Santo vive em nós. Então essas pessoas que têm que ser ajudadas para ver que no mundo não existe só pessoas como ela. Aquele sábio pegou um pedaço de ferro, tirou a cobra do lugar e salvou aquela cobra. A natureza da cobra é atacar, mas a da nossa natureza é ser manso, é ser humilde, porque foi assim que Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se ele mandou que nós aprendêssemos com ele, porque dá para que eu e você aprenda o que Jesus Cristo falou. Mas a palavra continua dizendo: a intenção das pessoas boas é servir a Deus e não a Mamon. Porque Mamon era o Deus do dinheiro naquela época. Usando aqui para identificar todo o sistema metaralismo. A pessoa com os olhos maus e egoísta, ambiciosa e mesquinha. A vida da primeira é cheia de luz, significando o objetivo. A vida da outra é fadada à escuridão sem significado. A Bíblia vai nos dizer: se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. A palavra está nos dizendo a diferença das pessoas que têm os olhos bons para servir a Deus. Tem um significado de querer servir a Deus. Mas as pessoas que têm os olhos maus é aquelas pessoas que é egoísta, é aquelas pessoas que têm inveja, é aquelas pessoas que são mesquinhas e não tem significado nenhum. A vida é cheia de trevas, porque só pensa em fazer o mal, só pensa em querer levar vantagem. O coração não está voltado para o tesouro que tem no céu. Porque a Bíblia nos assegura que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem são o que estão preparados para aqueles que amam a Deus, aqueles que creem em Deus. Mas eu quero finalizar quando ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus do dinheiro. Mamon hoje é as pessoas que só pensam em ter bens, em ter aquilo que vai ficar aqui na terra. É o coração voltado àquilo que está aqui na terra. Não é aqui a questão não é que a gente tem que lutar para aquilo que nós queremos ter. Temos sim, mas o nosso coração tem que estar voltado para as coisas celestiais. Aí a Bíblia finaliza dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso estar com meu coração cheio das coisas da terra
estar com as coisas de Deus, porque uma hora eu vou ter que agradar ou a Deus ou aquilo que eu boto no meu coração para me apegar, que é o mamon, que é o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor que eu tenho aquele dinheiro, aí é a raiz de todo mal. Mas se eu uso esse dinheiro para fazer aquilo que é certo e não amo o dinheiro e ama a Deus, ele não vai me trazer mal nenhum. Porque tudo que eu tenho, tudo que nós temos é pela permissão de Deus. E aí ele finaliza dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. E nós temos que fazer uma alta reflexão naquilo que nós estamos lutando para ter. Errado não. Corra atrás dos seus sonhos. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Mas coloque Deus no centro desse sonho. Coloque Deus na frente. Coloque seu coração aquilo que vem do alto céus, aquilo que é celestial. Não deixe o dinheiro ser o amor. Você ter o amor, mas o dinheiro do que a Deus. Que esta palavra possa fazer guarita no seu coração. E que o Senhor Jesus Cristo possa fazer com que eu e você entenda esta palavra nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa discernir dentro do meu e do seu coração esta palavra. Que o Senhor Jesus nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.